Então, gente, boa noite, tá bom? Provavelmente eu já devo ter explicado um pouquinho sobre do que se trata esse vídeo que eu estou produzindo, tá bom? Boa noite, turma. Boa noite, professor. Eu vou falar sobre globalização e fazer uma comparação, né? Na verdade, avaliar quais aspectos tem em comum globalização e namoro, tá bom? E falar em globalização é falar em algo de muita importância, algo muito atual, algo muito relevante. É impossível hoje em dia não falar no assunto. E para mim falar de namoro é basicamente isso. Falar em globalização nos lembra capitalismo, capitalismo lembra modo de produção, e modo de produção não remete só ao aspecto econômico, né? Ele atua na vida cultural, na vida social, nas relações dos indivíduos com a sociedade. Ou seja, a globalização é a namorada que não beija na boca, né? Então, Anthony Giddens, ele trata dessa temática a fim de discutir as características desse movimento da globalização, as transformações que ela traz consigo, os possíveis benefícios e malefícios dessa época de transição. Então, o livro ele poderia muito bem estar se referindo a uma transição da antiga namorada para uma nova namorada. Podia ser muito bem um estudo de caso sobre namoro, mas não. Aqui é somente globalização, até porque eu não sei da vida amorosa de Anthony Giddens, né? Um dos pontos de partida para a discussão dos efeitos da globalização e do namoro, por que não, é a transformação do mundo que eles causam na gente. Quer para o bem, quer para o mal, às vezes nós não vemos essas transformações, mas elas fazem sentido para todos nós. Exemplo disso é a chegada dos computadores, né, a áreas consideradas a princípio remotas, né, computadores, internet. Isso há algumas décadas era inconcebível, assim como namorar pessoas de outras cidades, como por exemplo Pajuçara e Parnamirim. Só namoravam pessoas dali do bar, né? Aquela coisa de amigos, não sei o que. Então, diferentes pensadores eles adotaram opiniões diferentes sobre namoro e globalização. Para os mais céticos, não há mudança alguma em relação aos namoros de antigamente. Na verdade, existem os mesmos percalços, as mesmas bonanças, tudo isso em essência, assim como na economia global. Já os mais radicais argumentam que a globalização é algo muito real, certo? As suas consequências, as suas transformações, elas podem ser sentidas em escala mundial. Assim como foi o desfecho, o flagra, do namoro do Bill Clinton com a ex-secretária dele, certo? E com o advento da globalização, é perceptível a mudança de alguns valores, mas não só em termos econômicos, mas na política, tecnologia e cultura. Exemplo disso eram os namoros, os relacionamentos baseados nos dotes, nas posses do que o pretendente ele poderia oferecer. E hoje em dia isso mudou, não se vê mais isso. E prova disso é que hoje nós vemos líderes do MST tendo namoradas, né? Outro ponto que divide opiniões é o fato da globalização manter um caráter de ocidentalização. O que significa essa ocidentalização? Na verdade é um fenômeno, né, que já acontece muito antes da globalização. É aquela questão de que os países desenvolvidos eles cultivam uma dependência dos países pobres para com eles. É uma espécie de influência, na verdade que atua em vários aspectos. Mas na opinião de Giddens, esse contexto está mudando parcialmente. Tanto que ele observa que hoje há um outro tipo de fenômeno que se chama colonização inversa. Por exemplo, a latinização de Los Angeles, a existência de setores de alta tecnologia na Índia. Então, isso é o terceiro mundo, esses são os países desenvolvidos já tomando uma outra posição de destaque. E com namoro não é muito diferente não. O Brasil, por exemplo, é exportador da maior suruba de rua, a micareta. E nós temos o maior repertório musical para dor de corno no mundo, né? O Brasil isso aí tá top mesmo. E Giddens, ele elenca alguns pontos que são talvez os mais notórios quando se fala em globalização. Um deles é o risco, certo? Numa sociedade moderna,
propensa à mudança. O risco ele atua como uma mola propulsora, ele atua como uma dinâmica mobilizadora. Mas o risco, independente da globalização, ele está presente na vida de qualquer indivíduo. Até porque para viver, você tem que aceitar que há o risco de morte. Você tem que aceitar que se pode morrer. Em computadores, por exemplo, há boatos de que empresas que fazem programas de antivírus, elas mesmas são responsáveis por alastrar esses vírus nos computadores. E assim elas cobram para manter esse perigo longe. Portanto, o cliente ele transfere esse risco para a empresa em troca de pagamento, certo? E nesse ambiente de instabilidade da globalização, o risco ele passa a se apresentar na formação das famílias, nos relacionamentos, na mudança do clima mundial. A sociedade ela assume o risco de inovar na economia mundial, mas os reflexos eles são vistos na área social. É como se um rapaz namorasse uma moça católica da Idade Média e em seguida resolvesse se envolver com um ativista feminista. Ou seja, é uma mudança muito brusca, é uma mudança muito que, sinceramente, tem que estar preparado, no mínimo, para isso, tá bom? Era só isso, valeu.